A gente está com o nosso papo de best-seller e temos uma convidada mais do que especial, Karime. É um best-seller que eu tenho um sentimento especial, porque esse foi uma aposta minha, somente minha. E aí, quando eu trouxe para a editora Gente, eu tive uma surpresa hiper maravilhosa, porque assim, todo mundo comprou junto, sabe? E eu queria muito te agradecer de você estar aqui com a gente, uma mulher maravilhosa, estonteante de maravilhosa, e que eu me apaixonei desde que eu assisti o teu vídeo lá no YouTube, e aí todo mundo apaixonou junto, né? Me fala, Karime, me fala um pouco dessa tua experiência de best-seller. Bom, primeiro eu tenho que agradecer de estar aqui, né? E eu já te agradeci milhões de vezes, você tá nos agradecimentos do Viva com Leveza, né? Eu acho que eu fui muito abençoada daquele vídeo, passar diante dos seus olhos e ter o privilégio de ser convidada para escrever o livro, né? Eu vejo a grandeza disso, então eu te agradeço, mas eu acho que eu tenho praticamente uma dívida com você. Bom, o Viva com Leveza, ele foi muito leve para ser gerado e para nascer. Eu acho que ele, em cada capítulo dele, eu coloquei coisas que eu realmente vivo. E por isso eu não só acredito, mas eu não tenho dúvidas de que são experiências de vida que todos nós, seres humanos, vamos ter mais cedo ou mais tarde, cada um com a sua história, mas as experiências humanas se cruzam em muitos momentos, né? E quando a gente sentou para desenhar o percurso desse livro, que foi com a Carol Rocha, aqui da editora, muito querida, a gente pensou, vamos falar de todas as dores que nós vivemos em algum ponto da nossa história e mostrar que toda dor é um ponto de desenvolvimento, de crescimento e que pode ser vista de uma ótica positiva, por menos que pareça. E vamos também a cada capítulo oferecer uma prática ou um exercício ou uma meditação para que isso se firme no coração e no mindset dessas pessoas que vão ler. Por isso foi muito gostoso, foi muito fluido, foi uma construção da minha essência em parceria com a editora. E o mais importante, a editora abrir esse espaço para mim, como autora, colocar aquilo que eu acreditava, né? Então eu senti essa abertura, esse acolhimento e esse respeito com o autor. Às vezes a gente convida um autor, mas o autor ele não tem nem noção de como desenvolver o livro, de como é que é um livro. E você foi uma autora que a gente convidou, uma autora estreante, mas você estava pronta. E isso é incrível, porque geralmente o que acontece é assim, mas eu não tenho um livro. O autor ele fala isso e aí a gente fica fazendo ele ver o livro. Você não, você estava pronta. Era praticamente sentar e escrever. Você tem essa busca do desenvolvimento pessoal e de querer ajudar as pessoas. Você teve uma vida executiva e você estava querendo abandonar essa vida executiva em busca disso, de ajudar as pessoas, né? Me fala um pouco disso. Eu acho que, na verdade, a autora estava pronta sem eu saber, mas a vida é que apronta a gente, né? Então, eu acho que o grande lance é que a maioria dos autores, às vezes, ficam buscando, pensando, como eu posso ajudar? Só que a gente só pode ajudar alguém, passar uma mensagem para alguém, se nós chegamos nesse ponto dentro de nós. Eu não teria como mostrar dores tão profundas que nós vivemos sob uma perspectiva otimista se eu não tivesse vivido essas dores e mais, se eu não falasse dessas dores. Às vezes a gente não se percebe nesse mundo, nesse sistema, onde a gente tem uma imagem a zelar. E isso eu acho que dificulta um pouco das pessoas abrirem a verdade que tem dentro delas.
Então eu não preciso ter vergonha de contar no meu livro que eu fui traída 2 vezes pelo mesmo cara com a mesma mulher. Eu não preciso ter vergonha de contar no meu livro de todas as crenças que eu tinha em relação a dinheiro. Eu não preciso ter vergonha de contar que o que me venderam como sucesso desde criança, na verdade, não era o meu sucesso. Né? Você falou, você foi uma executiva. Eu cheguei muito rápido onde diziam que era lá. Você tem que chegar lá. E a hora que eu vi que não era, eu não pensei 2 vezes em descer a montanha de volta e falar, peraí, para tudo, deixa eu ver. Né? Eu acho que a ideia de fracasso e sucesso, ela ainda é muito distorcida. Porque a felicidade é você fazer o que você tem vontade, o que te faz feliz, e muitas vezes não é o que estão vendendo pra gente. Então, o autor, eu sinto muito isso. Um autor, ele só vai conseguir construir uma história que ajude as pessoas se dentro dessa história, desse roteiro, tiver pontos e passagens de dor e de superação na vida dele, sem máscaras, sem medo do que as pessoas vão pensar. Porque a dor do ser humano é igual para todo mundo. E se você conta a sua dor para mim, Roseli, em algum ponto, aquilo me cria uma empatia. Aquilo me faz criar uma identificação com o que você viveu. Um outro ponto que eu vejo que o livro foi muito importante, que eu pude construir e falar através dele, é que eu tenho uma marca, né, no meu corpo de uma tragédia, que foi a perda do braço direito, e que as pessoas achavam, as pessoas que me conheceram depois do acidente, que foi o acidente que me transformou no que eu sou hoje, só que não. Aliás, o livro nem é a minha história relacionada a esse fato, eu passo por ele. Né? A minha vida desde a infância foi construindo quem eu me tornei para receber uma tragédia dessa sob a perspectiva que eu já acreditava que tinha que ser trabalhada nas pessoas. Né? Antes de eu querer trabalhar com desenvolvimento humano, trabalhar com palestras motivacionais, isso não tinha acontecido. Né? Aliás, a minha vontade era anterior a esse fato. A minha conexão com isso era anterior. Isso aconteceu e só colocou em xeque o que eu acreditava. E aí, agora? Você quer ajudar todo mundo? Tudo de pior que acontece pode ser o melhor. E aí? Agora aconteceu uma coisa que ninguém quer com você. Como é que você vai reagir? E para mim também foi uma surpresa eu reagir de uma maneira com mais aceitação do que questionamento, do que resistência, do que o porquê isso foi acontecer comigo. A gente sabe a qualidade do livro que a gente publica pela qualidade de depoimentos que vem. A gente sabe se esse livro não é só o best-seller, mas é o livro que tem um impacto suficiente na vida daquele leitor, e aí vêm os depoimentos. Esse é o termômetro para o best-seller, de fato é esse. E esses depoimentos do seu livro é uma coisa avassaladora, né? Me fala um pouco de como é que você vê essa legião de fãs que você tem feito ao longo do tempo. Não só no livro, mas nas suas redes sociais. Fala um pouco. Eu acho que os depoimentos, eles vêm muito antes de comprovar tudo isso. Eu acho que eles falam muito sobre quando eu decidi colocar o melhor de mim no livro, porque eu queria fazer um livro não só que transformasse as pessoas, mas que fosse um livro que você tivesse ele na cabeceira da sua cama e você pudesse lê-lo sempre na sua vida, porque ele é atemporal, esse livro, né? E onde você tivesse ali um almanaque para qualquer situação difícil que você estivesse vivendo. E mais, um livro que você pudesse ler diversas vezes e a cada leitura algo te tocasse de maneira diferente. Eu queria fazer um livro desses, um livro que você não empresta para ninguém, mas você quer comprar para dar de presente, porque você não vai abrir mão do seu, mas você quer espalhar essa mensagem. E é isso que acontece, é isso que esses depoimentos trazem. Eles comprovam que, através dos capítulos, algo foi mudado dentro daquela pessoa. Então, são depoimentos de gratidão, porque a transformação aconteceu.
Seja por um capítulo, por 10, por todos, alguma coisa ali aconteceu. E essa história de dar de presente é uma coisa que eu recebo muito também por depoimento. As pessoas agradecem, elogiam e dizem que compraram X exemplares para dar de presente para as pessoas, né? E quando eu escrevi, eu estava num momento pessoal muito difícil. Tudo em volta era difícil, mas sentar para escrever o livro era um momento de meditação, de conexão e de eu falar, eu vou entregar o meu melhor porque isso daqui está sendo a minha luz no meio de tudo que eu estou vivendo. Porque foi um momento assim que eu estava com a minha filha muito pequena. Eu estava passando diversas situações em relação à maternidade. Eu estava passando diversas situações financeiras. Eu estava passando diversas situações no meu casamento. E eu estava construindo os meus cursos online no meio de tudo isso. E o livro, ele era um momento, a hora que eu sentava para escrevê-lo, que ele me tirava disso tudo. Ali eu me conectava com o que eu estava fazendo e parecia que eu saía daquele universo barulhento, de todos aqueles problemas que estavam à minha volta, né? Então eu realmente dei o melhor de mim ali e me fez muito bem escrevê-lo. Por isso que eu digo que foi leve. Foi, na verdade, um presente para mim poder escrevê-lo no momento em que ele apareceu na minha vida. Nossa, que coisa, né? É curioso. Porque na vida que a gente vive, tudo é desculpa, né? Eu não vou fazer isso porque... acabei de ser mãe, não vou fazer isso, não. Eu vou curtir isso. E o duro que nem curte a maternidade e nem curte o que precisa fazer. Porque eu acho que tem um chamamento que o mundo faz pra gente e não é à toa, né? Que acontece isso. É porque precisa acontecer ali. Então, às vezes, eu fico vendo, né? Eu tenho... A empresa tem 40 pessoas, 40 famílias que dependem disso. E às vezes eu fico pensando, não vou abrir uma nova frente, porque eu tenho tanta frente aqui, então não vamos fazer. Errado, eu abro a frente, eu faço o que tem que fazer, toco meus filhos, toco os meus netos. Sou casada há 40 anos e adoro meu marido, né? Então, assim, não tem desculpa, né? E você, quando você fala isso, eu fico... A energia do teu livro é muito legal. Tudo que você faz com uma energia muito legal. Bom, a gente que é mulher, a gente assume diversos papéis, né? E a gente às vezes se perde neles, o que é comum. O que é natural, sem autocobrança. Isso eu acho que não, pelo menos comigo não funciona, me cobrar demais, né? Mas quando a gente tem multifunções ou multitarefas que a gente gosta, isso não fica pesado, isso não fica difícil. O que a gente precisa fazer é organizar e colocar uma lista de prioridade, porque a gente não vai dar conta de tudo. Né? E lembrar que não dar conta de tudo faz parte da natureza humana, né? Não tem problema. Então eu também precisei naquela fase, até hoje preciso encontrar quais são as minhas prioridades. Então hoje as minhas dificuldades com a maternidade já foram superadas. A pior fase do meu casamento, que foi depois que a minha filha nasceu, já foi superada. A questão financeira já mudou muito. Mas eu olhei para tudo que eu faço e eu vi que há 1 ano eu estou só por detrás das redes sociais. Eu fechei a minha energia e as portas para eu estar em eventos presenciais. Isso foi necessário, porque eu precisei colocar... a minha energia, a minha disposição em criar escala no meu trabalho online, porque não tem comparação o número de pessoas que você atinge, né? Quando eu dava meus workshops e cursos presencialmente, eu atingi um número X e hoje eu atinjo um número infinitas vezes maior e de pessoas, lugares e países que eu não poderia estar, né? Então foi importante.
Mas há alguns meses eu comecei a perceber que entre ser mãe, cuidar da minha casa, ter o marido e ter todo esse trabalho online, alguma coisa dentro de mim não estava legal. Eu vi que eu estava sem uma alegria de viver. Então eu estava me alimentando muito mal, estava buscando na comida uma válvula de escape. Comecei até a desconfiar que, por incrível que pareça, eu pudesse estar desenvolvendo uma leve depressão. E eu falei, peraí. Eu preciso olhar onde é que está faltando o prazer de viver aqui. E eu entendi que era em não estar em contato com as pessoas presencialmente. Que a conta ela é diferente. No online você cria escala, você ganha muito mais dinheiro, mas o valor de fazer o trabalho presencial e o que aquilo me traz de realização pessoal não tem comparação. Então eu estou num momento em que eu abri a minha energia e as coisas começaram a acontecer. Porque eu me disponibilizei de novo para o universo. Olha, estou aqui, quero ver as pessoas pessoalmente. Estou aqui, preciso criar essa energia que a gente sente aqui, né? E claro, com isso eu vou ter que encontrar um equilíbrio, porque o online está funcionando, eu tenho uma estrutura, eu também tenho famílias que dependem dele lá, né? Mas eu preciso voltar a campo. Então eu acho que a questão do equilíbrio, da prioridade, de ver o que te faz bem, né? E para nós mulheres, esse contato, né? Não só para mulheres, homens também, mas para mim, como mulher, esse contato pessoal, ele me alimenta demais. Sabe? A troca imediata, né? É imediata. Eu acho que isso é de um valor imensurável. E esse teu poder, né, pessoalmente, ele é diferente. Porque o livro, ele tem um filtro, né? O livro, mesmo os produtos digitais, eu tenho um estado que eu tô na hora. No presencial, não. Você tá lá. Você tá na presença 100%. Aliás, é super importante a gente lembrar, e foi uma coisa que às vezes eu esqueço de falar quando a gente está conversando sobre o livro, que o livro vem com um programa online, né? O Viva Sem Ansiedade, que eu dou ali 9 passos para o controle do estresse e da ansiedade, que envolve meditações, exercícios de PNL, de ancoragem, e que quem tem o livro tem acesso através da plataforma WeMentor por 30 dias, e é um programa que antes de ele cair no livro, ele foi testado pelo meu público, ele funciona, ele tirou pessoas de medicamentos controlados contra a depressão, né? Então é super importante lembrar isso, Verdade. Que o livro vem com esse presente, né? É verdade. Me conta, as redes sociais, aonde que você tem os seus... Os canais de comunicação. Os canais, porque é legal mostrar para o pessoal onde pode acessar você. Claro. No YouTube, se digitar Karime, já cai no meu canal e tem lá mais de 300 vídeos com tudo quanto é tema, tem as pílulas de leveza, né? Tem o meu Instagram, que é o Karime_oficial. Tem a página no Facebook da Karime. E tem uma frente de trabalho que eu faço com as mulheres, né, que é a Ginecologia Emocional, que é uma marca, está se tornando uma patente minha agora, que é um canal de comunicação gigantesco com as mulheres. A gente encontra lá o quanto as nossas emoções, as emoções da mulher impactam o útero. É um trabalho de ensinar para as mulheres como entenderem a origem emocional das suas irregularidades ginecológicas. E nesse mundo onde a gente assume multifunções, né, que a gente conversou, esses problemas têm aumentado cada vez mais e fica cada vez mais evidente o quanto o nosso sistema ginecológico sofre com isso. Então hoje, se a gente pegar mulheres em idade fértil, cerca de 95% tem problemas com a menstruação. E a menstruação é um ciclo vital do nosso corpo. A medicina chinesa olha para a paciente, independente do problema que ela vai reclamar, estou com um problema respiratório. A medicina chinesa vai lá e fala, como é que está o seu ciclo menstrual? Porque ele é um mapa comportamental, né? E hoje a gente pega mulheres, 1/3 das mulheres de idade fértil com endometriose, que é uma doença grave. E quando eu estudei, eu fiz anos de estudos de caso, né? Desde 2012, fica provado que determinadas características
no comportamento das mulheres de um grupo que desenvolve endometriose, por exemplo, são muito parecidas. Então, ela está muito ligada à falta de autoestima, de amor próprio. Quando você investiga essas histórias, você vai ali e constata, né? Então, é um trabalho que cresce muito, porque a mulher se reconhece naquilo e eu ofereço como fazer a reversão desses problemas através de um passo a passo que reúne medicina chinesa, metafísica da saúde, medicina quântica, junto com esses estudos de caso, e ela desenvolve a autonomia para reverter esse problema. Como? Revertendo esses comportamentos, mudando o estilo de vida, olhando para a alimentação. Então, eu já tive mais de 200 alunas, 800 alunas nesses últimos 2 anos, só no curso de ginecologia emocional, fora os outros programas online que acabam caindo mais para essas mulheres, né, Roseli? Me fala os nomes dos programas. Bom, hoje a gente tem o Viva Sem Ansiedade, que está aqui com o eMentor, né? E qualquer pessoa pode aí ter acesso através da plataforma. Comprando o livro dá para degustar por 30 dias. E está na Udemy também, né? Eu tenho o workshop online de ginecologia emocional. Eu tenho o Meditar 21, que é um programa de meditações guiadas que traz um bônus de Mindful Eating para a gente transformar a relação com a alimentação e no momento de se alimentar, tá na presença, né? É como comer meditando. Nossa, que bárbaro! E agora, no comecinho de fevereiro, vem um programa novo que a gente está criando agora. E ele vai falar mais de sagrado feminino. Ele vai desmistificar essa ideia de que o sagrado feminino é uma energia só feminina. Mas como equilibrar isso na mulher, como ela se conectar com as potencialidades dela, né? E como a gente se voltar para o nosso centro e não cair nesse mundo onde querem fazer das mulheres, muitas vezes, um sistema masculino e que cria desequilíbrios de ordem emocional, mental e físico nelas. E nós, né? Eu passei por isso. Deixa eu te falar. Hoje em dia, a gente fala muito de empoderamento feminino, né? Me fala, que recado que você queria deixar para as mulheres que estão ouvindo, para os homens que estão ouvindo a gente, sobre esse tema, né? O que você gostaria, mundo ideal, como é que você queria que as mulheres tivessem pensando, agindo daqui para diante? Eu vou falar uma coisa que quando às vezes eu falo em algum lugar, eu sou retalhada por algumas feministas. Mas eu acho que esse retalhamento só comprova o que eu estou falando. Eu acho que esse movimento da mulher buscar o seu lugar, que é devido, que é merecido, ele é extremamente válido, fundamental, importante, e ele tem que se consagrar. Chega de diferença. Mas eu acho que no caminho de fazer esse movimento acontecer, existe uma confusão muito grande. Esse movimento do empoderamento feminino não pode ser um movimento contra o masculino, que exclua os homens. Porque a gente só tem sucesso se a gente se unir. Não tem como a gente fazer tudo sozinha. Senão não existiria o homem e a mulher. E eu entendo que as dores do feminino foram ocasionadas por um masculino em desequilíbrio, né? Lá atrás a gente sabe a história. Houve um patriarcado que quis minar a nossa força, o nosso espaço, os nossos talentos. Mas a gente só vai conseguir fazer um mundo equilibrado, com o homem e a mulher se apoiando, né, se nós dermos as mãos. Não adianta eu entrar numa luta contra os homens, porque a luta, ela não tem que ser contra o homem, ela tem que ser a favor dos nossos direitos, desse reconhecimento. E quando a gente entra nessa energia errada, a gente está entrando de novo numa energia masculina desequilibrada. Nós, mulheres, fazemos isso sem perceber. E isso tem que se complementar. Eu acho que aí está um erro inconsciente de muitos movimentos de empoderamento, de feminismo, né?
E eu repito, eu entendo de onde vem essa dor, essa raiva, ela é legítima. A mulher já foi muito machucada por esse patriarcado de muitas formas. Mas é no amor que a gente vai conseguir resolver. Não é criando mais dor. Não é criando uma guerra entre feminino e masculino. Acho que está faltando olhar para isso com consciência e de coração aberto. Verdade. Karime, queria te agradecer de monte, porque assim, eu sei que você é uma pessoa bastante requisitada e você estar aqui comigo mostra o quanto você gosta da editora, mas o quanto você gosta de estar levando isso cada vez mais para mais pessoas. Enquanto eu gosto de você, né? Enquanto eu gosto de você, né? Obrigada, esse é um anjo. E eu acho que esse papo de best-seller traz um pouco dessa essência de cada autor, do quanto eles estão impregnados nessa missão de estar promovendo o bem, desenvolvendo e transformando as pessoas. Obrigada do fundo do... Eu que agradeço que a gente leve essas mensagens dessa casa maravilhosa, né? Com você, que eu não tenho nem mais o que falar. Eu já te falei que eu agradeço, agora eu já me sinto em dívida muitas vezes. E o que eu puder colaborar com vocês sempre, eu tô aqui. Obrigada. Beijo.